Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar numa das figuras mais infames da história do Natal, Herodes o Grande. Para muita gente, o nome Herodes é praticamente sinônimo de vilão de desenho animado, sabe? Um tirano maluco cuja única razão de existir na história é ser cruel. Mas e se essa imagem for, na verdade, perigosamente simples? E se por trás do monstro que ordenou a morte de inocentes existisse um político desesperado? Um homem encurralado por forças geopolíticas gigantescas? Um homem que fez um cálculo brutal. Um cálculo que, de formas sutis e até assustadoras, nós mesmos repetimos hoje em dia. Nessa nossa análise, a gente vai tentar despir Herodes dessa caricatura para poder enxergar o homem por trás do monstro. Vamos investigar até a complexa de pressões políticas, de medo existencial e de escolhas que pareciam impossíveis que o levaram a um ato de selvageria que a gente mal consegue imaginar. E o que a gente vai descobrir, eu adianto, é que a história de Herodes não é só uma lição de história antiga, não mesmo. Ela funciona como um espelho bem desconfortável, um espelho que reflete as nossas próprias vidas, as nossas sociedades e, principalmente, as idolatrias escondidas que podem, sem que a gente perceba, nos levar por caminhos muito parecidos. Então se preparem, porque essa é uma jornada que começa lá no Palácio Fortificado de Jerusalém, mas que termina no território, às vezes bem sombrio, do nosso próprio coração. Para a gente conseguir desvendar essa figura tão complexa e entender o que ela tem a ver conosco hoje, a nossa análise vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente começa com a crise do rei para entender o cenário geopolítico delicado e explosivo que Herodes estava vivendo. Depois, em O Cálculo Brutal, a gente vai analisar a lógica fria, quase matemática, por trás da decisão mais terrível dele. Na terceira parte, O Espelho Moderno, vamos construir uma ponte ousada entre a Judéia do primeiro século e o nosso mundo de hoje. Em seguida, com a tirania do equilíbrio, a gente vai trazer essa reflexão do mundo lá fora para dentro de casa, para a nossa vida pessoal. E, finalmente, nas duas últimas sessões, A Verdadeira Fonte da Vida e O Caminho da Presença, nós vamos explorar uma alternativa radical ao jeito de Herodes viver, um caminho diferente para encarar as escolhas impossíveis que a vida coloca na nossa frente. Com esse mapa em mãos, vamos começar a nossa viagem. Vamos lá, eu quero que vocês tentem se transportar comigo com a imaginação para a sala do trono de Herodes. Imagina a cena, talvez na Fortaleza Antônia que ele tinha acabado de construir em Jerusalém. O ar ali tá pesado. Não é só por causa do incenso, não. É uma tensão que dá para cortar com uma faca. Os visitantes que acabaram de chegar, dizendo que foram guiados por uma estrela, olha, eles não são meros astrólogos curiosos, nem peregrinos devotos. Eles são uma delegação política de altíssimo nível. E a simples presença deles ali na Judéia perguntando onde está o novo rei é um ato de provocação geopolítica do mais alto risco. Para a gente entender a reação de Herodes, que o evangelista Mateus descreve como um pavor profundo, a gente precisa primeiro entender quem eram esses homens, de onde eles vieram e o que a chegada deles significava de verdade no complexo xadrez de poder do Oriente Médio daquela época. Então, quem eram, afinal, esses magos do Oriente? O Evangelho de Mateus nos dá a pista. Eles vieram do Oriente. Para qualquer pessoa que vivesse naquela época, essa expressão geográfica apontava direto para um único lugar, uma única força política, o Império Parta. A Pártia, que era herdeira do antigo Império Persa, era a única superpotência da região capaz de bater de frente com o poder de Roma. E a palavra magos, ela vem do Pérsia e se referia à casta de sacerdotes do zoroastrismo. E esses caras não eram só líderes religiosos, não. Eles eram conselheiros de reis, diplomatas, estudiosos de astronomia, de astrologia, a elite pensante do império. Então o que a gente tem aqui não é aquela cena bonitinha do presépio com 3 reis em camelos. O que a gente tem é uma delegação de diplomatas sacerdotes, a nata intelectual e política de um império inimigo, chegando na capital de um reino que era cliente de Roma e perguntando abertamente onde nasceu o novo rei dos judeus. Isso não é um erro diplomático, isso é uma declaração de intenções. A Pártia estava, no mínimo do mínimo, sinalizando que tinha interesse em uma mudança de regime na Judéia, e esse era um movimento que Roma, o chefe de Herodes, veria como uma ameaça direta à sua autoridade e à estabilidade na fronteira mais instável de todo o império. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar a corda bamba em que Herodes viveu durante todo o seu reinado. De um lado, a gente tem Roma, a força esmagadora que o colocou no trono e que o mantinha lá. É fundamental a gente lembrar que o poder de Herodes não vinha do seu sangue judeu, ele era idumeu, um povo que muitos judeus olhavam com desconfiança. O poder dele vinha do favor do imperador Augusto.
E essa relação de patrono e cliente exigia uma coisa: lealdade absoluta, inquestionável. Qualquer sinal de conversinha com o inimigo, qualquer suspeita de lealdade dividida, seria interpretado como traição. E a pena para isso era a deposição e a morte. Simples assim. Do outro lado, na fronteira leste, a gente tem a Pártia, uma ameaça constante e imprevisível. A Pártia já tinha um histórico de apoiar outros pretendentes ao trono da Judéia só para desestabilizar a região e enfraquecer a influência de Roma. A Judéia, portanto, era o que a gente chama de estado tampão entre esses dois gigantes. Herodes não era só um rei, ele era o gerente dessa crise permanente. Ele tinha que manter a paz dentro do seu reino, entre facções judaicas que se odiavam, agradar o seu poderoso chefe romano e, ao mesmo tempo, lidar com a ameaça parta. A chegada dos magos foi como jogar um fósforo aceso nesse barril de pólvora. Como é que ele ia explicar com Augusto que estava recebendo emissários do inimigo que procuravam um rei novo bem debaixo do seu nariz? A situação era simplesmente insustentável. E essa paranoia de Herodes, gente, não era loucura. Era uma habilidade de sobrevivência afiada por décadas de instabilidade. A vida dele foi uma verdadeira aula de como sobreviver na política de um mundo brutal. Quando ele era só um menino, ele viu o general romano Pompeu invadir Jerusalém e profanar o lugar mais sagrado do templo. Essa cena ensinou a Herodes uma lição que ele nunca mais esqueceu. O poder de Roma parecia ser maior que o poder do Deus de Israel. Ele cresceu no meio de guerras civis sem fim, tanto na Judéia quanto em Roma. O poder dele foi um presente de Marco Antônio, o que virou um problema gigantesco quando Otaviano, que depois se tornou o imperador Augusto, derrotou Antônio na famosa Batalha de Ácio. E aí, numa manobra de gênio político de coragem desesperada, Herodes foi ao encontro de Augusto. Ele não negou que era leal a Antônio. Pelo contrário, ele usou isso como sua maior virtude, prometendo essa mesma lealdade de ferro ao novo dono de Roma. Augusto ficou tão impressionado com a audácia e o pragmatismo dele que o manteve no poder. Mas o recado estava dado. Herodes estava na sua segunda chance. Não ia ter uma terceira. Então, quando os magos chegam por volta do ano 6 a.C., Herodes já é um homem de quase 70 anos, doente que passou a vida inteira se equilibrando entre essas forças titânicas. Ele sabia com a certeza de quem sobreviveu a tudo que um único passo em falso significaria não só sua morte, mas talvez uma guerra devastadora na sua terra. Portanto, o que temos não é um evento místico e tranquilo, mas um incidente geopolítico explosivo. Herodes, um rei encurralado entre a lealdade a Roma e a provocação da Pártia, foi treinado pela vida a ser implacável e a colocar a sobrevivência acima de qualquer outra coisa. É com essa mentalidade que ele vai receber a notícia chocante de que os magos o enganaram. Agora vamos avançar um pouco no tempo, para aquele momento em que Herodes se dá conta de que foi passado para trás. Os magos, avisados em sonho, voltaram para a terra deles por outro caminho, evitando Jerusalém. A raiva que o Evangelho de Mateus descreve não é só a fúria de um tirano que foi contrariado. É o pânico gelado de um político experiente que vê o seu pior pesadelo se tornando realidade. A reação dele, por mais monstruosa e indesculpável que seja, não foi um ato de loucura irracional, de sadismo puro. Foi, na verdade, um cálculo político frio, a conclusão lógica de uma vida inteira dedicada a adorar um único Deus, a segurança do seu próprio poder. Vamos tentar fazer a pergunta que com certeza Herodes fez a si mesmo e aos seus conselheiros. Pensem comigo. Os magos, que são emissários da Pártia, vieram procurar um rei rival. Ele se encontrou com eles, conversou em segredo e os mandou numa missão de reconhecimento. E agora, eles sumiram. Que cara essa sequência de eventos teria para o imperador Augusto lá em Roma? Pareceria, na melhor das hipóteses, uma incompetência gigantesca. Mas no pior dos casos, e muito mais provável, pareceria conspiração. Traição. Herodes sabia que espiões romanos estavam em todo lugar, em cada mercado, em cada sinagoga. A notícia do seu encontro com os partas, cedo ou tarde, chegaria aos ouvidos de Augusto. Ele precisava agir. E agir de forma decisiva, de forma pública, de forma que ninguém pudesse confundir. Ele precisava mandar uma mensagem inequívoca para Roma, uma mensagem que gritasse a sua lealdade e a sua rejeição total e violenta a qualquer rei que não fosse aprovado pelo império. Ser discreto já não era uma opção. A situação exigia um gesto dramático, um ato de terrorismo de Estado que não deixasse nenhuma margem para dúvida. E é aqui que a gente chega na matemática assustadora, a matemática desumanizadora por trás do massacre dos inocentes. O autor J. Forasteros, em cuja análise a gente se baseia, usa estimativas demográficas para nos dar uma ideia da dimensão desse horror. Uma vila pequena como Belém, naquela época, teria no máximo, sei lá, uns 6 ou 7 meninos com 2 anos de idade ou menos. Para Herodes, a equação era terrivelmente clara, terrivelmente pragmática. De um lado da balança, a vida de 7 crianças camponesas desconhecidas numa vila insignificante nas colinas da Judéia.
Do outro lado da balança, o seu trono, a sua vida, a paz frágil que ele manteve por décadas na base da força e da diplomacia e a estabilidade de toda a nação sob o controle romano. Pensem bem, o que são 7 meninos anônimos que ele nunca ia conhecer? Esse era um homem que, por suspeita de conspiração, já tinha mandado executar a própria esposa, Mariamne, a quem ele amava profundamente, e 3 dos seus próprios filhos. No cálculo utilitário dele, o sacrifício dessas crianças não era apenas justificável, era politicamente necessário. O choro das mães de Belém se tornaria um anúncio público, um telegrama de sangue enviado a Augusto, declarando em alto e bom som: eu, Herodes, não tenho amor nenhum pela Pártia, nem por seus magos. Minha lealdade pertence somente a Roma. O ponto central aqui, o pulo do gato para entender tudo isso, é o seguinte: o que moveu Herodes não foi a maldade pela maldade, foi uma forma profunda e enraizada de idolatria. Idolatria, na sua essência teológica, é o ato de colocar nossa confiança fundamental, a nossa esperança de segurança de salvação, em alguma coisa ou em alguém que não seja o Deus Criador. Para muitos reis de Israel no Antigo Testamento, os ídolos eram os deuses dos povos vizinhos ou a confiança cega no próprio poder militar. Para Herodes, o Deus Supremo, a fonte de todo o poder, de toda a estabilidade e da própria vida dele, era Roma e seu imperador. Javé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Bem, ele era, na melhor das hipóteses, uma ferramenta política para controlar os judeus, algo que ele tentava agradar com a magnífica reconstrução do templo. Mas quando a crise final chegou, quando seu reino foi ameaçado de verdade, Herodes se curvou ao seu verdadeiro Deus. E como todos os ídolos, o poder de Roma exigia um sacrifício humano para ser aplacado. A idolatria sempre faz isso. Ela distorce a nossa humanidade, ela nos transforma em monstros capazes de sacrificar os mais vulneráveis no altar da nossa própria segurança. E assim, o massacre deixa de ser um ato de pura loucura e se revela o que realmente é: um cálculo político brutal, a conclusão lógica de uma vida inteira gasta buscando segurança no poder de Roma. E essa busca, essa idolatria por um Deus falso que exige sacrifício, é a chave para a gente entender não apenas Herodes, mas também o nosso próprio mundo. Olha, é muito fácil, a uma distância segura de 2000 anos, a gente condenar Herodes. A gente se imagina como os pastores, como os magos, ou até como a Sagrada Família na história do Natal. Certamente a gente não se vê como o rei assassino. Mas o autor do nosso material de base, Jay Forasteros, nos desafia a olhar mais de perto, a sair da nossa zona de conforto. Ele argumenta que, embora as circunstâncias e a tecnologia tenham mudado, a lógica de Herodes, a disposição de sacrificar vidas anônimas e distantes em nome da nossa própria sensação de segurança e paz de espírito, essa lógica está profundamente enraizada nas nossas sociedades modernas. Vamos agora fazer essa transição, que eu sei que é incômoda, da antiga Judeia para o século XXI. Essa citação é o coração do argumento e merece que a gente pare para pensar nela. Forasteiros aponta especificamente para o uso de drones em guerras modernas como um exemplo claro disso. Ele menciona um estudo de 2014 que estimou que só no Paquistão o programa de drones dos Estados Unidos teria matado cerca de 142 crianças na busca por 24 suspeitos de terrorismo. Desses 24, só 6 foram de fato mortos nesses ataques. Como sociedade, a gente tende a aceitar isso com pouca ou nenhuma discussão, não é mesmo? A gente até elogia essa tecnologia como uma forma cirúrgica, limpa de guerrear, que mantém os nossos próprios soldados seguros, longe do perigo. Mas na prática, qual é o cálculo que a gente está fazendo? A gente está pesando a vida de crianças paquistanesas sem rosto contra a nossa segurança nacional? Contra a nossa paz de espírito? E assim como foi para Herodes, a escolha parece óbvia para muitos. Nós estamos de fato seguindo a mesmíssima lógica utilitária. A segurança do nosso reino justifica o sacrifício de inocentes que estão longe nos nossos olhos. E a forma como a gente torna essa lógica aceitável é através da linguagem. A expressão danos colaterais é um eufemismo brilhante e ao mesmo tempo terrível. Ela transforma uma criança morta, uma criança que tinha um nome, uma família, um futuro, numa abstração estatística, num efeito colateral lamentável, mas aceitável, de uma operação que é necessária para a nossa segurança. Essa linguagem nos distancia da realidade urbana da violência. Ela higieniza o horror, permitindo que a gente siga com as nossas vidas sem ser muito perturbado. Para Herodes, as 7 crianças de Belém não eram filhos amados, eram uma variável na sua equação de poder, um sacrifício necessário para a estabilidade do reino. Da mesma forma, a expressão danos colaterais nos permite ver as vítimas das nossas políticas como algo diferente de seres humanos plenos, tornando o inaceitável de alguma forma tolerável. A grande maioria de nós vive só vagamente ciente do preço humano que é pago pela nossa sensação de segurança. Assim como Herodes certamente se recusou a ouvir o choro das mães de Belém.
Então fizemos essa conexão difícil entre Herodes e nós. A lógica de sacrificar os vulneráveis pela segurança dos poderosos não sumiu. Ela só mudou de roupa, se escondeu atrás de termos técnicos. E essa reflexão nos força a perguntar se a nossa condenação a Herodes é genuína ou só uma forma de não olhar para as nossas próprias cumplicidades. A partir daqui, essa análise fica ainda mais pessoal. Se a idolatria da segurança em nível geopolítico parece algo muito distante da nossa realidade, o autor argumenta que a mesma lógica funciona nas nossas vidas, no dia a dia, de uma forma muito mais sutil e até celebrada pela sociedade, através da nossa obsessão cultural pelo equilíbrio. Nós não estamos divididos entre Roma e Pártia, mas estamos divididos entre as demandas do trabalho, da família, da fé, do autocuidado, das finanças, uma lista infinita de pressões. E a solução que a nossa cultura oferece o tempo todo é a busca por um equilíbrio perfeito. Mas, como a gente vai ver agora, essa busca pode ser ela mesma uma forma bem sorrateira de idolatria que nos coloca no mesmo caminho de Herodes. Vamos analisar a lógica que está por trás do discurso do equilíbrio de vida. O primeiro passo, a premissa de tudo é que eu estou no centro. Eu sou o gerente, o CEO da minha própria vida, o malabarista que tem que manter todas as bolas no ar. O segundo passo é que a gente divide a vida em caixinhas, em fatias de pizza. Aqui o trabalho, aqui a vida pessoal, aqui a espiritualidade, a saúde e o lazer. O terceiro passo, e esse é o ponto-chave da nossa análise, é que Deus e a fé se tornam apenas uma dessas caixinhas. A vida espiritual vira um item na nossa lista de tarefas, algo que a gente tem que encaixar entre a academia e a reunião, um componente que precisa ser equilibrado com os outros. E o resultado inevitável, o quarto passo, é que quando a gente está tão focado em gerenciar o nosso próprio universo e manter tudo funcionando em harmonia, os mais vulneráveis, aqueles que não se encaixam nas nossas caixinhas, que exigem sacrifício, tempo, inconveniência, são os primeiros a serem deixados de lado. Eles desequilibram o sistema. Uma criança doente, um vizinho precisando de ajuda, um amigo em crise, eles viram interrupções no nosso projeto de vida bem gerenciada. Reduzir Deus a um item de consumo, a um componente da vida que serve para nos dar paz, é idolatria. E assim como a idolatria de Herodes, ela nos cega para as pessoas que mais precisam de nós. Essa busca pelo equilíbrio, portanto, pode ser a idolatria da nossa vida pessoal. A gente se coloca no centro, transforma Deus em mais um item para gerenciar, e essa mentalidade nos cega para os mais vulneráveis. Mas se o equilíbrio não é a resposta, qual é a alternativa? É o que vamos explorar agora. A fé cristã, na sua essência, não oferece o equilíbrio como a solução para uma vida sobrecarregada, fragmentada. Em vez disso, ela oferece uma reordenação radical, uma mudança total de perspectiva. A questão não é dar a Deus uma parte igual da nossa vida, mas entender que Ele é a fonte de toda a vida. Não se trata de fazer malabarismos com os pedaços da vida, mas de colocar todos eles na ordem certa em torno da verdadeira fonte de tudo. Para a gente entender isso melhor, vamos explorar dois conceitos gregos que são cruciais no Novo Testamento e que ajudam a gente a entender essa reordenação. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, Jesus diz uma coisa que parece um grande paradoxo. Quem ama sua vida, a perderá, mas quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. A confusão, para nós que falamos português, é que a gente usa a mesma palavra, vida, para duas ideias muito diferentes. Mas o grego original do Novo Testamento usa duas palavras distintas. As duas primeiras vezes que aparece vida é a palavra psique. Psique é de onde vem a nossa palavra psicologia. Ela se refere às coisas que formam a nossa vida individual, o nosso eu, a nossa identidade, carreira, família, ambições, posses, a nossa história. É a vida que a gente gerencia. Já a vida eterna no final da frase é a palavra zoe. Zoe não se refere às partes da vida, mas à vida em si, à essência da existência, a força vital que vem do próprio Deus. O problema, como a gente viu na idolatria do equilíbrio, é que a gente trata a religião como mais um aspecto da nossa psique, mais uma coisinha para administrar. Mas Deus não é uma coisa na vida, Ele é a fonte da vida, a Zoe. A afirmação radical de Jesus é que quando a gente tenta se apegar e controlar a nossa psique, a gente acaba perdendo tudo. Mas quando a gente entrega a nossa psique à fonte da Zoe, nós a recebemos de volta, transformada e segura para sempre. O autor Shane Hips, que é citado por forasteiros, oferece uma analogia matemática brilhante para a gente entender essa reordenação. Pensem na Zoe, a vida que vem de Deus como número 1, e pensem em todas as partes da sua psique, trabalho, família, sonhos, finanças, como zeros. Se você coloca os zeros antes do 1, 0 mais 0 mais 1, o valor total continua sendo só 1. Você pode adicionar 1 milhão de zeros, ter uma vida incrivelmente ocupada, cheia de coisas, mas o valor não muda. Isso é idolatria, colocar as coisas da vida, a psique, antes da fonte da vida, a Zoe. O resultado é uma vida sem valor real, uma correria que não leva a lugar nenhum.
Agora, se você coloca o 1 primeiro, a sequência correta da fé, cada zero que você adiciona aumenta o valor de tudo exponencialmente. O 1 vira 10, que vira 100, que vira 1000. Isso é fé. As coisas da nossa vida, os zeros, não são ruins. Deus se importa e muito com a nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos, mas eles só encontram o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado, quando são colocados depois da fonte de todo valor. Quando Deus, a Zoe, ordena a nossa vida, tudo é transformado. A alternativa cristã à idolatria do equilíbrio, então, não é balancear as partes da vida, psique, mas ordená-las a partir da fonte da vida, Zoe. Ao colocar um de Deus antes dos zeros das nossas preocupações, a gente não diminui o valor delas, a gente multiplica. A questão que fica é, como isso funciona na prática? É o que a gente vai ver na nossa última sessão. Então, qual é o resultado prático de colocar a Zoe em primeiro lugar? O que acontece na nossa vida quando a gente deixa de ser o gerente ansioso de tudo e passa a permitir que Deus seja a fonte que ordena as coisas? O resultado é libertação. A gente se liberta da tirania de ter que ter todas as respostas, da pressão de ter que consertar o mundo, da obrigação de manter um equilíbrio perfeito e frágil. Em vez disso, a gente é chamado para algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profundo. Uma vida de presença fiel. Presença fiel é exatamente o contrário do caminho de controle e o gerenciamento de Herodes. Herodes precisava controlar o resultado, eliminar a ameaça, gerenciar a crise para proteger seu poder. A presença fiel nos chama para o oposto. Não se trata de ter um plano de 5 passos para acabar com a pobreza no mundo, mas de estar presente com a pessoa em situação de rua que está na nossa frente. Não se trata de ter a teologia perfeita sobre o sofrimento, mas de sentar em silêncio e chorar junto com um amigo que perdeu alguém que amava. É a prática de simplesmente estar lá, de estar presente para os vulneráveis, para os que sofrem, para os esquecidos, sem a arrogância de achar que a gente pode ou deve consertar tudo. É trocar a nossa agenda de controle pela agenda da resposta ao chamado de Deus, a cada momento. Em essência, é a escolha que o próprio Deus fez no Natal. Ele não resolveu o problema do mundo lá de um palácio celestial com um decreto. Ele se tornou presente, no meio da bagunça, do cheiro e da vulnerabilidade de uma manjedoura. E esse conceito fica muito claro com um exemplo concreto. Forasteiros conta a história de Jen Holden, uma jovem universitária que ficou muito abalada depois de assistir a um documentário sobre abuso infantil. Ela sentiu uma raiva, uma impotência que a esmagou. Mas em vez de tentar equilibrar esse sentimento ruim com o resto da sua vida confortável, ou simplesmente fazer uma doação para se sentir melhor, ela reconheceu aquilo como um possível chamado de Deus, uma perturbação divina. Anos depois, ela se mudou para Monterrey, no México, para trabalhar com uma organização que apoia orfanatos. A Jen Holden não pode resolver a crise mundial de crianças órfãs. Nenhum de nós pode. Mas ela pode estar presente. Ela pode viver com as crianças cuja dor partiu o coração dela. Ela pode permitir que o amor que vem da fonte da vida, a Zoe, se torne água viva para aquelas crianças específicas. Ela escolheu a presença fiel em vez do controle, do equilíbrio ou da indiferença. E assim, a nossa análise nos traz de volta ao começo, mas eu espero que como uma perspectiva nova e bem desafiadora. A história de Herodes nos força a encarar as escolhas que fazemos todos os dias, nas grandes e nas pequenas coisas. Quando a gente se depara com as pressões do mundo, com o medo da instabilidade, com a sedução da segurança a qualquer custo, qual caminho a gente escolhe? A gente constrói pequenos reinos de controle, de segurança, de equilíbrio, onde os vulneráveis são mantidos a uma distância segura para não atrapalhar os nossos projetos? Ou a gente escolhe o caminho radical da presença fiel, o caminho da manjedoura, onde a gente encontra Deus não no poder, na ordem e no controle, mas na vulnerabilidade, na bagunça e no amor que se sacrifica e se doa? A história de Herodes não é só sobre um rei mau de um tempo distante. É um convite urgente para que a gente examine a arquitetura da nossa própria alma e se pergunte, no fim das contas, para qual rei nós estamos de verdade construindo. Muito obrigado por acompanharem esta análise. Eu espero que essa reflexão sobre a escolha de Herodes nos ajude a fazer as nossas próprias escolhas com mais sabedoria, com mais fé e, acima de tudo, com mais compaixão.